Eu sou Angélica, cursando de Filosofia, e a proposta desse módulo é realizar uma entrevista. Estamos aqui com a professora Fernanda e hoje eu vou realizar algumas perguntas para ela, questionamentos sobre filosofia, sobre a sua participação na escola, principalmente sobre a educação remota. Ela trabalhou com o Teams, na pandemia, ela vai contar um pouquinho para a gente como que foi a sua experiência. Fernanda, você é capaz de visualizar a importância da filosofia na modalidade de ensino remoto, ensino à distância? Sim, eu vejo a filosofia importante tanto no ensino remoto quanto fora dele, Esse sentido de desenvolver um ser humano crítico, reflexivo, capaz de argumentar, de pensar sobre as coisas, ele é importante tanto fora quanto dentro. E também é possível fazer nos dois campos, Então eu acredito que, de fato, é possível sim fazer dentro do ensino remoto, o ensino da filosofia. E como você pensa sobre as possibilidades de contribuição do ensino de filosofia durante a pandemia? Quando a gente utilizou o Teams, foi uma experiência nova, até porque ninguém estava preparado para aquela situação. Mas existiram alguns momentos que a gente conseguia falar diretamente com o aluno. E às vezes você não tinha aquele tanto de aluno para você falar, mas você tinha um outro que você conseguia, por causa de problemas de internet, questão da própria plataforma mesmo. Então você tinha alguns momentos que você conseguia ter alunos especificamente para você. E nesse momento você poderia estabelecer um diálogo, colocar uma situação, colocar uma dúvida, pedir a opinião dele. Então havia esse momento que você conseguia fazer isso, embora tivesse todos os percalços que teve. A nossa região, realmente, a internet é bem precária. Nós moramos no interior do Mato Grosso e o sinal que a gente recebe aqui é realmente bem fraco. E às vezes acontece a gente ficar sem internet, então por isso que ela está apontando essa questão de ter, às vezes, poucos alunos durante as aulas, E dessa proximidade que ela conseguiu ter com alguns alunos durante as aulas. E qual é a importância da filosofia na consolidação de indivíduos críticos e reflexivos? Eu gosto da filosofia pelo sentido de você poder falar, pensar, argumentar sobre um determinado assunto e promover dentro do indivíduo de que ele não precisa ficar estagnado. Ele pode perguntar, ele pode criticar de maneira assim, argumentativa, não é de maneira solta, de qualquer forma, Você tem que ter um parâmetro, você tem que ter algo para você defender ou refutar. Então eu acredito que de fato contribui porque promove essa reflexão, essa visão diferenciada sobre as coisas. Então ali o indivíduo ele se constrói, vendo que às vezes aquilo que ele recebeu desde sempre poderia ter sido diferente, pode ser melhorado, pode ser aprimorado ou continuar daquela forma. Então a partir do momento que você mostra para o aluno que ele tem N possibilidades e que ele pode pensar sobre aquilo ali, eu acho que você está construindo um indivíduo capaz de ser protagonista da sua história. Sim, muito bem. E você é capaz de relatar alguma experiência didática de sucesso ou de fracasso, como você preferir? Então, houve uma certa feita que eu utilizei de uma atividade com os alunos, eles reclamaram bastante no início. E eu achei que ia ser ruim, mas o desfecho dela foi muito bom. E acredito que ficou a ideia de que às vezes algo que você vê como ruim no início, você precisa experimentar, você precisa viver para ter uma visão diferente sobre aquilo ali. E aconteceu isso. No final da atividade, eles tiraram aquela capa, aquela situação, aquele até preconceito daquilo que eu tinha trabalhado com eles e gostaram da atividade. Então isso para mim foi uma estratégia de sucesso, onde promoveu a reflexão sobre uma situação. Com certeza, mudou a visão deles, em relação ao conteúdo. Sim, eles acabaram gostando e eu fiquei mais feliz ainda. A gente se sente mais completa quando a gente consegue desenvolver uma atividade que os alunos conseguem assimilar alguma coisa com aquilo, Sim, nem que seja um. Exatamente, já é um ganho. E uma situação de insucesso que você considera como fracasso naquele momento? Uma vez eu trabalhei com uma tirinha que falava sobre uma nova ótica. Era um cidadão que encontrava um óculos e antes ele via o mundo cinza e de repente ele via o mundo colorido. E eu achei fantástico. Eu falei assim, nossa, as coisas por uma outra ótica através de um instrumento, que no caso era o óculos, Então eu fui para a sala com aquela tirinha achando que ia ser o máximo. E, infelizmente os alunos não conseguiram compreender a profundidade da maneira que eu compreendi.
Então isso pra mim foi um sucesso, embora até hoje eu acho essa tirinha o máximo, porque às vezes você precisa de uma nova ótica para analisar uma situação e às vezes ver coisas que você não via anteriormente, porque não tinha aquele instrumento. Mas eu acredito que não consegui alcançar da maneira que eu planejei, que eu almejei, né? Então eu acredito que foi de, sei lá, um certo sucesso. Mais ou menos. Mais ou menos, sim. Porque eu acredito que de alguma forma você tenha conseguido atingir algum aluno, né, com essa perspectiva. Acredito que sim. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação. Nada.